Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né, ao último painel desse movimento Maio Humanizado, pela humanização no trabalho. Então, um movimento que foi criado, desenvolvido, idealizado pela Verusca Galvão, né, e a gente está tendo a honra de fazer parte desse último painel. Olha que maravilha. E o painel chama-se Cultura Organizacional Humana. E eu vou falar um pouquinho, né, de todas as painelistas que estão participando aqui conosco, tá? Elas mesmas vão se apresentar e eu também vou me apresentar agora, tá ok? Então, mas antes de falar, eu vou falar que esse movimento ele nasceu para trazer consciência e soluções para tudo que está nos desumanizando no trabalho. Justamente no ambiente onde deveríamos nos realizar, cumprir nosso propósito e transformar a nossa realidade. E aí, esse movimento aconteceu durante todo o mês de maio, né, todas as terças-feiras, com esse propósito, da gente trazer um pouco mais de humanidade, de leveza e de pertencimento às empresas. Eu sou Michele Prieto, consultora em RH, então já estou na área de recursos humanos há 20 anos, estou atuando com cultura organizacional também há 7 anos, me especializando nessa área, e cada vez mais eu tenho atuado na cultura organizacional e tenho percebido a importância desse movimento dentro das empresas. E agora, eu gostaria, né, de que cada uma de vocês pudesse apresentar. Eu vou chamar a primeira Gislaine. Gislaine, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história para nós aqui. Sim, primeiramente, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Verusca e a Academia pela oportunidade de estar aqui e fazer parte desse movimento tão necessário em prol da humanização no trabalho. E, claro, meu agradecimento também a cada um de vocês que está aqui nos acompanhando. Eu sou a Gislaine, eu sou mãe de uma menina de 8 anos, sou esposa. Eu atuo há mais de 15 anos na área de recursos humanos, sendo 10 deles como gestora de RH. Sou formada em processos gerenciais, tenho MBA em Direito Trabalhista, especialização em Desenvolvimento de Liderança, e mais recentemente eu concluí o MBA em Cultura Organizacional aqui mesmo na Academia com a Verusca. Nos últimos anos, então, eu fiz uma transição de carreira. Hoje eu sigo como consultora em desenvolvimento humano e organizacional à frente da empresa Humaná. A nossa empresa ela nasceu com o propósito de ajudar as organizações a construírem ambientes corporativos sustentados por uma cultura viva, forte, humanizada e por uma liderança mais consciente e inspiradora, gerando relações saudáveis e de sucesso para as empresas. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é cultura organizacional e depois eu já vou passar a palavra para a Elaine também. Então, a palavra cultura ela advém da palavra colo, que significa em latim eu moro, eu cultivo. E o que que significa cultivo, né? O cultivo ele é o ato de plantar, cuidar e desenvolver. E seguindo essa linha de raciocínio, cultura então é o que plantamos e cultivamos diariamente dentro das organizações. São os costumes, os hábitos, as crenças, as atitudes, tudo isso vivenciado na prática. A cultura organizacional então é sobre pessoas, valores e comportamentos reais. E não aquilo que está escrito nos quadros, nas paredes, né? Como a gente costuma dizer. Então, eu costumo dizer sempre também que a cultura é aquilo que pulsa diariamente no coração de cada pessoa que está ali naquele ambiente, todos os dias. Muito bom. Gislaine, na sua fala a gente percebe a essência, né, dessa empatia genuína, de acreditar na humanização. Eu acredito que a Verusca ela vem com essa abordagem muito forte de acreditar nas pessoas, de acreditar na transformação das empresas através da humanização no trabalho. E pela sua fala, é muito claro que você é idealizadora também desse movimento. Muito obrigada por você estar Sim, aqui com certeza. conosco. Espero que todos que vão estar aqui conosco e também que vão assistir depois esse painel, que faça muito sentido para a vida e para a empresa de vocês. E agora,
a Elaine. Elaine, que maravilha. Conta um pouquinho para nós das suas experiências de vida, que é tão rica que você já, né, trouxe um pouquinho para nós, mas conta aqui, para todos que estão assistindo. Obrigada, Michele, Gislaine. É um prazer dividir esse painel com vocês. E é uma honra estar aqui novamente. Eu participei do primeiro ano do movimento, convidada pela Verusca. E aí, Verusca, é uma honra realmente estar aqui com você de novo, nessa luta diária que nós temos pela humanização do trabalho, né? E eu escolhi uma forma de me apresentar que já vai falar um pouco de cultura. Eu recentemente, né, ainda nesse mês de maio, acabei de completar 60 anos. E aí, muitas coisas passaram pela minha cabeça quando eu associei esses 60 anos sendo uma profissional ainda tão ativa. Eu me lembrei que uma vez eu fiz uma palestra em que eu busquei umas estatísticas que mostravam que nos anos 40 a expectativa de vida era de 45 anos no Brasil. Né? E agora, em 2023, no último censo, a expectativa de vida é de mais de 76 anos. De 45 anos a quase 80, vamos dizer assim. E eu fazendo 60 anos, né, pensei, como é que eu quero viver os meus próximos anos ativa? Como é que as empresas estão se preparando para esta geração que continuará ativa? E para esse mix de gerações que as empresas estão acomodando nos seus negócios, né? Isso é cultura. Quando você tem nas suas relações diárias no seu trabalho que lidar com as diferentes gerações, né? Com a minha dos 60 anos e com a do meu filho de 30 e pouco e com da minha sobrinha de 20 e poucos anos. Né? Como é que as empresas estão se preparando para essas relações? E isso é cultura, porque a gente está falando de relação humana. Exato. Então, falando um pouquinho mais de mim, né, nessa trajetória aí já de 45 anos de trabalho, porque eu comecei aos 15, eu já fui financeira, eu já fui contábil, eu já implantei sistemas, eu já fui RH e sou RH hoje. E hoje eu sou, né, depois de uma vida inteira de CLT, há 2 anos eu passei a uma migração de carreira, uma transição de carreira, e eu sou consultora, palestrante, mentora, e me especializando aí em cultura organizacional, também já fiz o MBA aí com a academia, junto com a Verusca. É isso, gente. Nós estamos aqui hoje para falar de cultura, e cultura nada mais é do que as relações, como é que a gente se relaciona no nosso trabalho. É isso. Olha que bonito, não é verdade? A Elaine trazendo essa essência dela, porque assim, você está falando que tem 60 anos, Elaine, mas assim, com a mentalidade muito aberta, com uma humanidade muito aflorada dentro de você, e muito mais jovem, até que muito jovens aí, não é verdade? Muito mais jovem. Então, assim. Modéstia à parte, acho que sim. Não é verdade? Coisa boa. E aí, nós vamos falar de algo extremamente importante. Já estamos falando desde o início sobre cultura organizacional humana. E nós sabemos que muitas vezes a cultura ela está muito linda lá na parede. Né? A gente percebe que tem uma identidade muito forte, a missão, visão, e quando a gente olha os valores, está lá na parede. Mas assim, Gislaine, você com a sua experiência de consultora, vivendo a cultura na prática, como que você percebe? Você acredita que as pessoas conseguem realmente viver
a cultura na prática dentro das empresas? Conta algum momento que você já conseguiu vivenciar isso no dia a dia. Então, Michele, hoje eu vou trazer, né, uma experiência que eu tive há poucos dias, não como consultora dentro de uma empresa, tá? Mas na fila de um cafezinho, digamos assim, tá? Então, há poucos dias atrás, eu estava numa feira de brasileira do varejo, e nessa feira a gente foi visitar uns estandes de algumas empresas, né? E durante a fila, foi acontecendo algumas situações que eu fui observando. Veio uma moça dessa empresa onde a gente parou para tomar um café, e ela foi abordando algumas pessoas da fila, perguntando o que nós estávamos achando, qual era a experiência de cada um, de onde nós éramos. Então, assim, ela foi fazendo uma conexão humanizada ali durante aquela fila na espera do café, né? E logo em seguida passou uma outra moça também, uma outra colaboradora da empresa, oferecendo um doce para deixar a experiência um pouco melhor, digamos assim, né? Aquela experiência da espera do café um pouquinho melhor, né? E ela também comentou, né, que eles ofereciam aquele café para todos os clientes, então que a gente ia gostar muito do café, né? Sim. E finalmente, quando nós pegamos o nosso cafezinho, também observei que era bem personalizado, nós podíamos escolher o sabor, o nosso copo era com o nosso nome. Aí no finalzinho, o rapaz que estava fazendo o café, ele finalizou com a logomarca da empresa, então tudo muito personalizado, né? E aí eu fui fazendo uma análise daquilo ali, né? Que aquilo ali era, na verdade, a cultura da empresa também, só que do lado de fora, né? Então, eu pesquisei o propósito e os valores dessa empresa e tudo se encaixava, né, com aquilo que a gente estava vivenciando ali na fila do café, do lado de fora da empresa, né, como cliente, né, porque a tangibilização da cultura é o que as pessoas sentem, né, porque cultura a gente não é palpável, digamos assim, mas a gente sente, né. Então, todo esse contexto, né, da nossa, que eu fui buscar dessa empresa, se encaixava. E por que eu resolvi, então, compartilhar com vocês essa experiência, digamos que simples, que afinal era só um cafezinho, né, e um pouco diferente do que a gente estava habituado do lado de dentro das empresas, né, porque a cultura, quando a gente entende que ela começa de dentro para fora, ela precisa fazer parte de todas as tomadas de decisões da empresa, né? Perpassando por todos os setores. Ou seja, tudo precisa estar em alinhamento com a cultura e ela ser vivenciada na prática de forma consciente, né? Para que ela se torne um hábito dentro das empresas, né? E com isso ela vai refletir do lado de fora. Então é aí que a gente se refere que a cultura ela é um conjunto de valores praticados, né? Então não só do lado de dentro, mas também do lado de fora, né? Para que os clientes também percebam, né, essa cultura humanizada, que foi tudo isso que eles trouxeram. Um dos valores dessa empresa é foco nas pessoas, é colaboração, né? É o atendimento personalizado. Então, tudo aquilo ali eles conseguiram colocar durante o stand, durante a feira, durante a fila do cafezinho. Então, eles têm essa prática humanizada também dentro da empresa, né? E refletindo também do lado de fora. Olha que case maravilhoso, Gislaine, que você está trazendo. Não é uma empresa que você atendeu, porém você Não, vivenciou a cultura na prática, num café. Olha que exato. maravilha. E você sabe que eu tive uma experiência aonde que o próprio gestor de uma empresa, em um nível bem alto de liderança, onde que ele disse assim para mim que ele acreditava que os valores só ficavam na parede. E aquilo me chamou muita atenção, né? Um nível bem alto de liderança, aonde que ele acreditava nesse formato. E você acabou de dizer que a cultura são os valores vivenciados na prática, são os valores declarados nos comportamentos, nas atitudes, nas ações das pessoas que compartilham dela.
né? Então, assim, olha a importância. Então, você falou alguns valores extremamente importantes. Foco nas pessoas, atendimento personalizado. Você guardou isso, porque você viveu Exato, essa experiência. Não é viver essa exatamente, experiência, olha que maravilha. É algo que a gente guarda. Então, você experimentou isso. E a gente com percebe que hoje, certeza. no dia a dia, muitas vezes não acontece isso. Dos próprios colaboradores de empresas pertencerem, acreditarem nos valores que estão ali na parede, não é verdade? E que maravilha. Então Exatamente. vamos lá, E é sobre uma pode cultura falar. consciente, né, Michele? Exatamente, a cultura consciente. E como deixar nessa cultura consciente? Eu acredito que a Elaine, ela tem muitos cases também, hoje atuando como consultora na prática. Conta para nós, assim, uma prática sua vivenciada de cultura organizacional. Michele, tá, voltou. Você tinha paralisado, voltou. Oi, Quando nós nos reunimos, né, pessoal, para a gente combinar como ouvindo. seria esse Hum, bate-papo, nós escolhemos contar cases para hum, vocês, né? Porque é a hum. na prática mesmo. Existe, claro, a teoria que a gente precisa saber, mas Olá, alguém falando? Estamos com algum problema de transmissão? Eu acho que a Michele travou um pouquinho, Elaine. Tá sabe tudo. por quê? Hoje choveu muito aqui, nós tivemos problema de internet, mas estou voltando. Vamos Ah, lá. ótimo, que bom. Então, eu Estou dizia que ouvindo. a gente escolheu contar cases, né, para trazer coisas realmente consolidadas, né, da cultura no dia a dia. E aí eu me lembrei de um case de uma consultoria que eu prestei há 2 anos atrás, em que eu cheguei na empresa e a alta direção ela sentiu necessidade de fazer uma revisão da missão, visão e valores que já estavam ultrapassadas pelo desenvolvimento que a empresa teve e por grandes mudanças, né? Então, nós fizemos esse trabalho de revisão, né? E aí eu queria lembrar aqui, né? Quando a gente escreve a missão da empresa, a gente está escrevendo a razão dela existir. Por que que aquele negócio existe? Por que que aquela empresa existe? Quando a gente escreve a missão, a visão dela, a gente está escrevendo onde é que ela quer chegar, né? Por que que eu existo e onde eu quero chegar? Qual é a estratégia desse negócio? E quando a gente escreve os valores da empresa, a gente está escrevendo como a gente quer chegar. E aí, Michele, você trouxe aqui, né? Muitas empresas fazem esse trabalho, colocam uma placa bem bonita na parede e esquecem do como. O que são os valores é cultura pura. É o como eu escolhi, ou como aquela empresa escolheu se relacionar, levar adiante o seu negócio. Então, eu fiz esse trabalho com essa empresa, com a alta direção da empresa, e alguns poucos meses depois aconteceu um fato muito grave na empresa. Um gerente parrudo da empresa, ele assediou moralmente uma outra gerente mulher publicamente numa sala, né? E ela se sentiu muito agredida com aquele assédio e ela fez uma denúncia ao RH daquela empresa. Como eu estava prestando serviço naquela empresa, o RH me colocou a par do negócio. Eu convoquei o comitê da alta direção, levamos esse caso
E aí eles ficaram muito chocados com que decisão tomar com aquele gerente que havia feito o assédio, porque era uma pessoa que estava dando muitos resultados para a empresa. Era um gerente recente, né, de pouco tempo da empresa, mas que estava fazendo uma grande transformação na área dele e eles titubearam. E aí eu os relembrei que eles tinham acabado de fazer uma revisão e que nos valores deles tinha valores como ética, respeito, diversidade. E que estes valores tinham sido ofendidos naquela atitude daquela pessoa, né? E aí eles falaram, sim, entendemos, é verdade, né? Os valores não têm que estar só na parede, eles têm que estar nas nossas ações. E eles imediatamente fizeram um desligamento daquele gerente. O que vocês acham que aconteceria se eles não tivessem tomado essa postura, né, de realmente consolidar aqueles valores que eles escolheram? A empresa certamente saberia. Foi público. Ele fez isso no meio de um salão. Ele desrespeitou aquela pessoa no meio do salão. As pessoas já sabiam, já estavam conversando. E aí eles diriam o quê para um trabalho que estava começando a ser feito de cultura, né? Ah, tá lá na parede, mas estão protegendo um gerente de uma atitude que vai totalmente contra a nossa cultura. Então, assim, é um exemplo real, né, que estou trazendo, e que eu fiquei muito feliz deles realmente tomarem essa decisão para consolidar aquilo que eles tinham escolhido como valores, né? Elaine, olha aqui, né? Uau mesmo, a Verusca tá dizendo aqui, né, a Cíntia, que exemplo, Elaine, que você realmente trouxe aqui para nós, porque eu acredito que a empresa, ela agiu de forma coerente ali, ela realmente olhou para os seus valores e ela fez jus a tudo que ela acredita, né, no momento que ela fez esse desligamento, no momento que ela tomou essa decisão da saída dessa pessoa que não estava aderente à cultura da empresa. Mas olhando para a maioria, né, para a maioria das empresas, para a realidade que a gente vive hoje, será que acontece isso? Né? Eu fico pensando, né, Elaine, Gislaine e todos que quiserem participar, será que acontece isso? A gente percebe que as pessoas tecnicamente atendem muito bem, e muitas vezes em comportamento, né, nas competências comportamentais, ali nas soft skills, não são aderentes aos valores da empresa, ao que a empresa acredita. E será que as empresas tomam essa decisão de um desligamento ou não? Na maioria das vezes. Né? Então, assim, é algo extremamente importante da gente fazer essa reflexão. Como que está sendo vivida a cultura nas empresas? Será que hoje está sendo muito bonito falar sobre cultura? Ou será que realmente as empresas estão acreditando e estão vivendo na prática isso? É algo muito importante a gente trazer. Né? Quando a gente fala sobre cultura organizacional humana, a gente está dizendo sobre pessoas, não é? Sobre pessoas. Então vamos pensar um pouquinho aqui, Gislaine, nas suas experiências, né? Além de você ter trazido também o que você viveu, você percebe que as empresas estão olhando para a sua cultura, que realmente elas estão conseguindo fazer mudanças significativas dentro dos negócios? Então, Michele, fazendo uma análise do que a Elaine trouxe, né, a cultura humanizada, ela não é sobre ser bonzinho o tempo inteiro, né? É fazer aquilo que precisa ser feito, é enaltecer aquilo que é bom dentro da empresa, mas também ter as devidas penalizações quando algo não é bom, não é correto, né? Porque senão a cultura ela vai se perdendo, né? E não se fortalece. Então, isso é um exemplo
muito bom para que né, de fortalecimento da cultura, né? Então, e eu acho que nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais acelerado, né? Onde a quantidade de informações e estímulos que nós recebemos o tempo todo vai criando uma pressão constante entre as obrigações do dia a dia, o trabalho, a vida pessoal, tecnologia, né? E nós vamos ficando imersos em um ciclo vicioso do constante fazer, deixando de lado o ouvir, né? E esse ritmo acelerado, ele vai nos afastando da nossa capacidade de prestar atenção no outro, né? De compreender as necessidades e os sentimentos do outro de forma genuína, né? Então, esse ritmo acelerado, ele vai fazendo com que a nossa escuta ativa vai se tornando superficial. E eu acho que a escuta ativa é algo que precisa ser feito também dentro das empresas, né? Precisa ser trabalhado de forma muito forte, né? Porque muitas vezes, enquanto o outro fala, nós já estamos lá pensando nos nossos problemas ou pensando até mesmo o que ele vai terminar de dizer, né? E não conseguimos nos conectar, né? Com o que o outro está querendo nos dizer. Então, escutar é diferente de ouvir. Ouvir é fisiológico, né? E escutar é uma escolha. Então, escutativa é uma habilidade de estar verdadeiramente presente na conversa, e eu acho que é sobre isso também que a gente precisa falar dentro da cultura organizacional e fortalecer. Olha que maravilha. A Lúcia está falando aqui, Gislaine. Acredito que estejam falando mais sobre o assunto nas empresas, mas ainda temos muito que caminhar. Olha aí, e realmente, temos muito que caminhar. A Verusca, ela traz esse movimento de forma muito intensa e muito realista. Foi o que ela trouxe ali, não é sobre mimar, porque as empresas precisam de resultado. Todas as empresas precisam de sustentabilidade. Só que assim, não é um resultado a qualquer custo. Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Há uns 15 dias atrás, eu escutei um RH trazendo assim: olha, que adianta ter um resultado e as pessoas suando sangue mesmo? Sabe? É um resultado a qualquer custo. E aquilo me chamou tanta atenção e foi tão forte isso, sabe? Um resultado onde que as pessoas estão suando sangue, né? Então, assim, as pessoas estão dando mais do que elas podem. E até onde que vai isso? Né? Como a Verusca traz, a escuta é uma habilidade humana. Então, no momento que a gente passa a ter essa escuta ativa, que a gente passa a compreender o outro na sua essência, raramente isso vai acontecer, não é verdade? Porque a gente vai entender a necessidade das pessoas, do negócio, entendendo que é necessário sim de resultado, mas é as pessoas que fazem os resultados acontecer de forma genuína, não é verdade? Muito bom. Exato. Gente, tá travando um pouquinho ainda a internet, tá? Mas vamos lá. Acho que só sua imagem que trava. Aqui, ó, espaços de escuta são necessários e humanos. Com certeza, e humanos. Só ok, pode falar. Se você me permite trazer também uma vivência sobre escuta ativa, eu trabalhei ainda na minha época de CLT numa empresa que funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E quando eu cheguei lá, eles estavam com um problema gravíssimo, gravíssimo de relações entre equipes e seus gestores. A empresa tinha aplicado uma pesquisa de clima e tinha caído 11 pontos percentuais da pesquisa anterior naquela unidade. Era um grupo, né, um grupo grande, mas aquela unidade estava com muito, muito problema, né? E eu sempre acreditei na escuta ativa. E eu cheguei lá, essa foi a primeira coisa que eu fiz. A empresa funcionava 24 horas por dia. Não adiantava eu chegar 8 horas da manhã e ouvir as pessoas e conversar com as pessoas que estavam ali das 8 às 18, que era o meu horário, né?
Então, eu ia para lá de madrugada, assim, marcava conversas com os colaboradores a 1 hora da manhã. Ó, 1 hora da manhã, reúne aí um pouquinho de cada área, tal. Eu volto daqui uma semana para conversar com outros que não tenha conversado. E foi assim, começando assim, escutando e dando respostas, muitas vezes, eu digo até no começo, a maioria das vezes, não, isso nós não podemos fazer, isso a empresa não tem condições de fazer agora, isso não é possível, mas muitas coisas nós fizemos também, mas foi escutando e dando as respostas para eles, que em 10 meses nós aplicamos 8 meses nós aplicamos uma nova pesquisa de clima, e em 8 meses nós subimos, eles tinham caído 9%, 9 pontos e a gente subiu 11 pontos. Em 8 meses. Só escutando e dando as respostas. Porque as pessoas se sentiram pertencentes. Quando elas se sentem escutadas, mesmo que recebam respostas negativas, elas se sentem pertencentes. Eu estou aqui. Alguém me dá atenção genuinamente porque me responde. Então, é mais um case, né, que eu queria trazer, assim, verdadeiro, meu tempo de CLT, que teve um resultado extraordinário, sabe? Eu não estou falando que eu fiz isso, não. Eu só comecei o movimento, né? Aí as pessoas foram indo atrás. Olha, é verdade. Ela faz isso, também vou fazer. Eu vou fazer isso, contagiou, né? E as pessoas aprenderam, os líderes, né? Aprenderam a escutar suas equipes, aprenderam a dar respostas e aprenderam o que é pertencer e respeitar o outro naquilo que ele precisa saber e dizer e ser ouvido. Elaine, olha aqui, ó. Que discurso lindo, né? E que resultado incrível. O Fernando está dizendo aqui, parabéns. Maravilhoso. E aí, gente, já que você trouxe sobre a liderança, Elaine, e a maioria das vezes nós percebemos que dentro dos negócios a maior resistência são dos líderes. Então, quando a gente se depara com o resultado de uma pesquisa de clima, ou até na aplicação de um diagnóstico de cultura, nós percebemos o desafio que é ainda, né, a má gestão dos líderes dentro das empresas. Então, olhando para isso, a gente percebe que os líderes eles estão muito focados em resultado, né, uma cultura muito de mercado, de resultado, e muitas vezes esquecem da escuta, esquecem dessa habilidade de estar próximo das pessoas, de fazer gestão de pessoas. Vocês percebem como que é? E aí, são os próprios líderes que fazem as pessoas não acreditarem na cultura da empresa, na maioria das vezes. E aí, pensando em tudo isso, como será que nós conseguimos mudar isso? Será que a gente consegue fazer essas mudanças, pequenas mudanças no dia a dia? Né? E eu falo para vocês, como consultora também, que atuo na área de cultura, eu falo que é aquele trabalho formiguinha de 1% todos os dias, né? De criar um movimento muito forte, que seja dos guardiões da cultura, dentro dos negócios, onde que as pessoas vão transformando os valores na prática, sabe, no dia a dia. Não é só falar do valor, mas sim vivenciar ele na prática, através dos relacionamentos, da escuta, através de qualquer ritual que a empresa tenha, que esteja sendo vivido aquele valor. E a gente sabe que isso é um passo a passo, não é verdade, Gislaine? Não é do dia para a noite que isso acontece. E os líderes, não é? E como que você percebe, na sua experiência, seja como CLT e também hoje como consultora, você percebe que os líderes, eles estão buscando se engajar mais nesse movimento? Então, Michele, eu acredito que sim, né? E tem um estudo de Harvard que aponta que 65% dos funcionários acreditam que seu líder ele não escuta o suficiente.
né? E esse déficit de comunicação leva à desmotivação e falhas na execução, né, dos processos. E também tem um relatório da McKinsey que mostra que empresas com líderes que escutam ativamente têm 5 vezes mais chances de reter talentos. Então, as empresas que fortalecem a sua cultura, que trazem o desenvolvimento para a liderança, com certeza elas vão tendo um resultado e um impacto muito maior, né? Nessa cultura humanizada, né? Porque quando um líder ele escuta ativamente, ele envia uma mensagem poderosa, né? Que é: você importa, a sua fala tem valor, eu estou aqui por inteiro. O líder que escuta, ele lidera com consciência, né? Então, por isso que é tão importante essa escutativa dentro das empresas, né? E como a Elaine mencionou anteriormente sobre as pesquisas de clima, o quanto as pessoas elas se sentem pertencentes em serem ouvidas. E nas minhas experiências, até recente agora, o quanto elas se emocionam até de poder falar e de ter alguém ali na frente delas só ouvindo, né? Então, isso é maravilhoso. Mas eu acho que é um caminho ainda de desenvolvimento, né? Que a liderança ela precisa olhar também para isso, porque falar de cultura é falar de liderança, porque é a liderança que vai moldando toda a cultura dentro da empresa, né? Então eu acredito nisso. A liderança que olha a frase, né? A liderança que molda a cultura na empresa, Gislaine. Olha a importância do papel do líder, né? Exato. Hoje, e além do líder, que ele que molda, ele que fortalece a cultura, tá? É como que vocês percebem a participação do RH, né? Do gestor de RH também no fortalecimento da cultura? Né? Vocês que já estiveram internamente como RH, porque a gente sabe que muitas vezes o RH interno acaba que não consegue ter essa força, muitas vezes, se o líder não apoiar. Né? Vocês já tiveram experiências ali de apoiar o RH nesse fortalecimento da cultura? Eu posso falar um pouquinho? Sim. Eu acredito que o RH ele é o grande guardião da cultura das empresas, né? E como vocês disseram, a liderança ela molda a cultura. Se nós não tivermos uma liderança que tenha a posse, né, da cultura, que acredite na cultura daquela empresa, que acredite nos valores, que acredite na forma de se relacionar daquela empresa, se nós não tivermos uma liderança ligada à cultura daquela empresa, não vai funcionar. Não funciona. Então, acho que o primeiro papel do RH na cultura é ele zelar para que sejam promovidos ou trazidos líderes do mercado que tenham a ver com a cultura das empresas. Né? Eu já vivenciei como RH muitas vezes, e aí tem aquela frase feita, né, que é muito verdadeira: você contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Você se deslumbra com um currículo maravilhoso, contrata tecnicamente, mas aquela pessoa não tem nada a ver com a cultura daquela empresa, que acontece como o caso que eu trouxe anteriormente, né? Foi trazido gerente, bombou de resultado logo lá no começo e teve uma atitude de assédio, né? Em poucos meses de empresa, perdeu o emprego por causa daquilo. Então, acho que tem um grande papel do RH já no início, né? No processo de recrutamento e seleção, no processo de talentos da empresa, que é o RH ter aquele olhar. Peraí, essa pessoa tem a ver com a cultura dessa empresa? E por aí afora, e tantos outros, né, programas do dia a dia, o RH ser um instrumento de escutativa, o RH acompanhar a liderança para que ele consiga solidificar, consolidar, né, aquela cultura daquela empresa no dia a dia dos negócios. Né?
E sempre lembrando, né, gente? A gente fala de cultura, de humanização, mas trazer as pessoas certas para os lugares certos dentro da empresa e tratá-las, né, de forma humana, tem a ver com resultados. Nós estamos dizendo que as empresas vão só cuidar das pessoas e esquecer do resultado. A empresa só existe se ela der resultados, né? A gente está falando assim, a gente vai cuidar das pessoas, a gente vai tornar o trabalho humano para que o humano dê os melhores resultados. Ninguém vai dar bons resultados se trabalhar numa empresa onde ela não é bem tratada, onde ela não está feliz, onde ela não tem a ver com os valores daquela empresa. Então, o RH tem um papel muito estratégico para que a cultura realmente, para que ele seja o guardião da cultura das empresas. Elaine, nossa, tão importante, porque eu sempre falo, para quem você está abrindo a porta da sua casa? A gente não abre a porta da nossa casa para qualquer um, né? A gente abre a porta da nossa casa para as pessoas que a gente acredita, para as pessoas que a gente quer que faça parte da nossa vida, não é assim? E quando nós estamos fazendo uma contratação, nós precisamos entender o fit cultural desse candidato com os valores da empresa, não é verdade? Então, será que hoje os RHs, eles fazem essa entrevista, todo esse processo através do fit cultural? Muitas vezes nós percebemos que não, que é isso que você falou, né, que é analisado somente as hard skills, ou seja, as competências técnicas, e muitas vezes o comportamento alinhado ao fit cultural, alinhado aos valores, não é percebido numa entrevista. Tá? Porque o que está sendo analisado realmente é o quê? É as competências técnicas. Ainda acontece isso. Então, o quanto é importante a gente entender que empresas precisam ter propósito, empresas precisam analisar como contratar por fit cultural, os RHs, né, se prepararem mais a esse novo contexto da humanização no trabalho, tá? E que realmente, quando entrar uma pessoa, um novo colaborador dentro do negócio, dentro de qualquer empresa, que tenha sido avaliado o fit cultural. Olha a importância, tá? E muitas vezes a gente não consegue ter essas percepções quando nós entramos nas empresas, que hoje ainda não acontece esse tipo de contratação. Tati? Muito importante. E aí, gente, tudo que nós estamos falando, eu acredito que reforça muito todo esse movimento que foi criado hoje, né, pela Vanusa, que foi criado pela sua equipe, que é o Maio Humanizado. Então, vamos pensar como que a cultura, de tudo que nós falamos até agora, né, como que a cultura pode ser vivenciada através de comportamentos. Como, né, olhando para tudo isso. Então, como que o colaborador ele pode demonstrar no dia a dia que ele está vivendo os valores da empresa? Quais ações, né, que a gente percebe isso? Né? Elaine, dentro das empresas que você já atuou, você teria algo para trazer nesse sentido? Como que você percebe que os colaboradores estão vivendo os valores no dia a dia? E aí eu não estou falando nem aqui na liderança, na alta liderança, estou falando no dia a dia. Né? E eu trago um exemplo, principalmente da comunicação. Como que está a comunicação no ambiente de trabalho? Como que está essa comunicação? É uma comunicação leve, uma comunicação assertiva, transparente, ou é uma comunicação ainda passiva ou passiva-agressiva? Né? Como que você percebe isso hoje nas empresas que você atua, também como consultora ou nas suas experiências? Eu não sei se é pela minha formação, que é uma formação financeira, né? Eu comecei como financeira, trabalhei 30 anos como financeira e tenho 15 de recursos humanos. Eu sou um recursos humanos que gosta de números. Então, são recursos humanos que trabalham com indicadores. Eu acho que uma forma, né, da gente medir se as pessoas estão se sentindo felizes, pertencentes, valorizadas, ouvidas, escutadas, né,
dentro de uma empresa são os indicadores de RH, por exemplo. Como é que está o turnover da sua empresa? Como é que está o absenteísmo? Você consegue perceber o presenteísmo, né? Que é aquele que está, mas não está, né? E aí, como é que você mede isso numa fábrica, por exemplo, né? Na produtividade? Então, como que os indicadores de RH podem te ajudar? Quando você faz um desligamento, né? O pedido de desligamento, uma demissão, a decisão da empresa, e você faz uma entrevista, o que as pessoas te trazem? O que você faz com esse material? Então, não sei se é porque eu sou um RH financeiro, eu costumo olhar esses números e enxergar muitas coisas. Se eu estou com um número muito alto, não consigo, por mais ações que eu faça na empresa, eu não consigo baixar, o que está acontecendo? Né? Por que as pessoas não querem ficar aqui? Eu aplico uma pesquisa de clima e ela me diz muito. E isso, gente, isso não é cultura, isso são instrumentos, né, que a gente usa e através dele a gente pode medir várias outras coisas que podem nos mostrar, sim, detalhes de cultura que talvez só olhando a gente não enxerga, mas que os números podem dizer, porque o RH, pessoal, tem que ser estratégico. O RH tem que entender do negócio. O RH tem que medir, porque aquilo que não se mede não se melhora. Isso vale também para o RH. Eu uso esses instrumentos para fazer essas medições e para saber se as ações que nós estamos tomando têm dado resultado, se o nosso comportamento é um comportamento que está trazendo pessoas para serem pessoas que têm o perfil cultural daquela empresa, e só quando ela tem, ela vai ser feliz no trabalho. E a gente precisa ser feliz, gente. Nós estamos falando aqui de viver bem, de ser feliz no trabalho também, ou principalmente, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Elaine, pode falar, como Gisele. a comunicação assertiva, ela reduz muito, né, os impactos do retrabalho, né? Então, isso também traz uma produtividade maior quando a gente trabalha a comunicação assertiva dentro das empresas, né? E com certeza esses indicadores, até mesmo uma entrevista de desligamento, né? Sim, Consegue sim. ver muita coisa ali através da entrevista de desligamento, que às vezes a cultura ela tá tão tóxica dentro da empresa, né? Porque a cultura ela existe em todas as empresas, algumas conscientes e outras inconscientes, né? Então, às vezes, essa cultura tão tóxica faz que a pessoa ela não consiga nem falar enquanto ela está dentro da empresa. Ela só fala depois quando ela já está saindo, né? Sim, é Então, verdade. quanto é importante também usar as entrevistas de desligamento, né, para um entendimento e para, né, começar essa construção de uma cultura melhor também dentro das empresas, né? Ô Gislaine, e isso das pessoas não se sentirem confortáveis para falar dentro das empresas, nós tivemos um painel sobre segurança psicológica, né, que falou muito Exato, disso, exatamente. porque eu me lembro bem de uma frase que eles falaram, é que segurança psicológica é elevar o nível de comunicação, de conexão, elevar o nível de conexão. Se eu não me engano, foi a Lúcia que falou isso. Eu até anotei aqui, ó, e elevando o nível você gera inovação, gera desenvolvimento e gera resultados. E é sobre isso que estamos falando, Com certeza. né? Sobre as pessoas se É uma organização sem conectarem medo. para trazerem resultados. Olha que maravilha. Quando nós estamos falando de um RH estratégico, eu falo que é um RH que é simples, é um RH que entende a importância
do negócio, que entende quais são os instrumentos que você vai utilizar e que vai fazer sentido para aquele momento da empresa. E o quanto é importante, desde quando vocês trouxeram aqui, Gislaine, principalmente de uma entrevista de desligamento, o quanto de dados, de informação essa entrevista traz, não é? E naquele momento, quando você sabe analisar, fazer uma tratativa daquela informação e apresentar esses dados, né, a empresa, ela começa a perceber que ela precisa ter algumas mudanças. É igual no momento quando a Elaine trouxe sobre essa questão do gestor. Foi necessário a empresa olhar. Estava disfuncional, né, o comportamento dele com a cultura. É a mesma coisa na entrevista de desligamento, quando a gente percebe uma liderança tóxica, quando a gente percebe recursos, talvez, que não foram disponibilizados para aquela pessoa poder entregar um trabalho melhor, né? E às vezes aquela questão da expectativa versus realidade. A pessoa ela tinha um sonho de entrar na empresa, às vezes a imagem é muito positiva, e quando ela entra dentro da empresa, ela percebe que não é aquilo, né? Então, assim, são várias situações que acontecem. Então, quando o RH, Elaine, quando você trouxe sobre essa questão de indicadores, eu vejo que nós, como RH, eu estou aí há 20 anos atuando nessa área, hoje como consultora, mas eu tenho muito como interno, a gente já tem um olhar um pouco mais focado para medir resultados. A gente saiu daquela questão só de perceber, da percepção. Já saímos da percepção e a gente começou a medir os dados. Então, olha, através de uma pesquisa de clima, qual que é a representatividade dela? Qual que é o plano de ação que nós vamos ter com esse instrumento para gerar credibilidade, né, a tudo e respeitar o que as pessoas colocaram ali. Senão, da próxima vez, as pessoas não vão querer responder mais. Exatamente. Não é? Seja da entrevista de desligamento, seja na hora de analisar um turnover, que eu acredito que é riquíssimo quando a gente faz essa análise, tá? Eu trabalhei numa multinacional, é uma multinacional brasileira, aonde que nós tínhamos essa análise semanal. Não era mensal. Era uma análise semanal de absenteísmo, de turnover, de hora extra, né? De analisar todas as entrevistas de desligamento, analisar os atestados médicos, né? Então, tudo isso era uma análise semanal, para que a gente pudesse ter uma tratativa muito eficiente. Percebe como que é? Então, assim, o quanto é importante ter, sim, um RH estratégico, um setor de RH que acredita no desenvolvimento humano e que também que mensura resultado. E vocês sabem que eu entrei uma época também ali como RH, muitas vezes focada no resultado. Eu esquecia também das pessoas. Né, porque assim, e era muito resultado e meta, e a gente conseguir e analisar dados, e de repente eu esqueci também da humanidade. Tá? E assim, não é? A gente também não pode esquecer, porque a gente acaba entrando no mesmo ritmo que os líderes daquela organização, de mensurar resultado, porque a cultura da empresa era de resultado. E aí é onde que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder essa humanidade. E eu tive que me conectar novamente, não é, Gislaine? Eu tive que me conectar novamente para entender o que eu queria, né, como RH, a minha essência. Eu falei, não, eu estou perdendo a minha essência, que é ter a humanidade. Eu fui buscar isso novamente, tá? Porque a gente vai entrando nessa mensuração de dados de resultado e esquecemos, em alguns momentos, da humanidade que o RH precisa ter. Mas eu acho que a equação, né, ela é assim, primeiro, humanizar o trabalho para trazer melhores resultados. Nossa. E não buscar o resultado e depois, né? Não, é humanizar o trabalho para trazer melhores resultados. E o resultado não é só para a empresa, né? Para as pessoas e para todo mundo. É para a sociedade, é para o país. A nossa ambição é essa com esse movimento, não é? Que ele vire internacional, que a gente ultrapasse as barreiras, né, do Brasil e possa levar a equação, humanização do trabalho, respeito às pessoas, traz melhores resultados para os negócios. Olha simples que maravilha. Assim. Que frase linda. Olha aqui, anotei, viu, Elaine? Humanizar o trabalho para melhores resultados. Olha que maravilha. Isso é cultura organizacional humana, é quando a gente humaniza, né, todas as relações,
para que esses relacionamentos, que as pessoas façam os resultados de forma sustentável. Não é? Quando a gente entende que as empresas precisam de resultado, mas precisam das pessoas para fazerem os resultados. Hoje a gente sabe que veio o boom da inteligência artificial, que já vem a tecnologia há muitos anos, e agora esse boom da inteligência artificial, mas nada substitui uma pessoa, um comportamento humano. Então, esse trabalho que nós fazemos hoje, que é trazer a humanização no trabalho, que é fazer as empresas, sim, terem resultados, mas terem resultados saudáveis, esse é um trabalho que tem que crescer muito. E aqui é um momento da gente trazer isso, essa crescente, de fazer com que a gente consiga humanizar as relações. Olha que maravilha. A Lúcia está trazendo... Estamos assim, aqui para isso. Ó, a Lúcia falou assim, ó, essa é a chave de sucesso e da perenidade nas organizações. Perfeito, Elaine. Olha que maravilha. Percebe como que é? Olha o quanto de insights que a gente está tendo aqui, né, trazendo toda a experiência e a maturidade da Elaine, que veio do setor financeiro e que começou a estar no RH, que começou a entender o RH e hoje trabalhando dentro de fortalecimento de culturas, né, de modelagem de cultura. A Gislaine, né, Gislaine, você veio de uma área muito de departamento pessoal, você tinha trazido todas as suas experiências, que é uma área muito processual, não é? Que é uma área muito exatamente. processual. E que hoje você também está conseguindo trazer toda essa parte processual, mas também humanizando as relações no trabalho. Olha que maravilha. Exato. Não é? Unindo tudo isso. Exato. E Michele, assim, nesse tempo também de experiências, a gente vai olhando para os nossos erros também, né? Para conseguir fazer essas mudanças também dentro da empresa, né? Com essa parte de humanização, como você falou antes também, né? Um olhar mais humano, que a gente às vezes está só nos processos ali e vai esquecendo a humanização, vai deixando a humanização um pouquinho de lado, né? E é importante a gente retomar isso, né? E você sabe que é tão importante o retomar, olha a Luciana está falando aqui, ambientes mais humanos e respeitosos reduzem conflitos e né, aumentam a colaboração. Com certeza, Luciana. Aumenta demais a colaboração, o pertencimento, a escuta, a comunicação assertiva, e com isso um ambiente muito mais produtivo e saudável. E quando a gente vai trazendo essas experiências e vai entendendo que a gente precisa trazer isso à humanização. Você sabe, Gislaine, que chegou a um tempo, nessa minha trajetória de RH, que eu não ouvia mais as pessoas. Às vezes as pessoas vinham conversar comigo e eu estava tão focada no resultado que eu falava assim, tá, você está me trazendo essa situação, mas qual que é a solução que você quer? Então, assim, não adianta você trazer o problema, eu estava com muito foco na solução, o tempo todo em resolver, e não ouvia as pessoas. Eu me afastei disso por um tempo. Isso me fez muito mal, sabe? Então, quando eu comecei a buscar novamente esse olhar, e eu vi que eu estava me perdendo. Porque eu sou uma pessoa de resultado, mas eu também sou uma pessoa humana. E eu perdi essa humanidade por um tempo, de analisar somente resultado, de ver as pessoas como resultado. Quando a gente trabalha em indústria, com às vezes um turnover alto, com várias questões que também não está sob o nosso controle, às vezes a gente perde, né, a essência, a credibilidade em alguns momentos, sabe? Então, a Cíntia está trazendo aqui, ó, infelizmente, muitas pessoas ainda trabalham pela competição. Cíntia, realmente, né, as pessoas trabalham, sim, muito ego, muita competição, e esse trabalho que a gente faz é para que a gente consiga reduzir cada vez mais, né, eu falo que é o ego transformado, competição que se torna em colaboração, e cada um vai, eu falo que tem espaço para todos, cada um dentro das suas forças, não é verdade? E aí, gente, olha que maravilha, né? Então aqui a gente tem a informação que está chegando o nosso grande momento. Amanhã, tá? E sexta-feira, ocorrerá na cidade de Itu o segundo encontro nacional pela humanização no trabalho. Olha o tema que vai estar ali, atualização da NR1, e o futuro humano do trabalho.
Gente, eu acredito que vai ser imperdível esse momento. Eu tenho certeza que foi toda essa equipe, né? E a Verusca está muito à frente desse trabalho, foi feito com muito carinho. Eu estive no dia, acredito que todos nós aqui, quando a Verusca anunciou que seria feito novamente esse trabalho. E são pessoas importantíssimas na área, pessoas que amam estar fazendo trabalhos de humanização vão estar nesse evento. Então, quem puder estar presente, com certeza, vai ser muito bem-vindo, não é verdade? A Elaine vai estar em Tu, você vai amanhã já para lá? Olha que maravilha. Amanhã cedinho. Esse ano eu não vou conseguir estar, mas se Deus quiser, o ano que vem eu vou estar. Porque eu também tenho uma novidade, que eu vou estar lançando um livro, né? E eu vou estar no Rio de Janeiro, na Bienal, fazendo o lançamento. Na verdade, eu sou coautora desse livro chamado Empreender com Propósito. Né? Então, assim, e dentro desse tema de empreender com propósito, eu vou estar trazendo o tema recrutamento e seleção por fit cultural. De algo bem específico, é bem isso. Então, eu não vou poder estar por esse motivo, que eu vou estar lá no Rio de Janeiro, mas se Deus quiser, nós vamos estar juntos aí no ano que vem, né? Trazendo muita humanização, mais ainda, não é verdade? E Gislaine, já está acabando o nosso tempo aqui. A Gislaine que fez toda uma formação, né? Conta um pouquinho para nós dessa formação, Gislaine, que você fez no Mindfulness, que você vai estar trazendo um pouquinho de técnica aqui para nós também. Isso aí. Então, assim, falando de humanização, né, a gente também traz essa humanização para a liderança também, né? Que às vezes essa liderança ela está se sentindo sob pressão, ou antes de uma reunião, em situações de medo e ansiedade, para promover um relaxamento, um maior estado de consciência e até mesmo para conseguir praticar a escuta ativa, né? Então, eu vou apresentar para vocês uma técnica de mindfulness que se chama as 20 respirações conectadas. Elas são ensinadas por Leonard Orr e foi através de um curso que eu fiz da Padmini Isolde, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né? A respiração é a primeira coisa que fazemos quando viemos ao mundo e também a última coisa, né, quando morremos, né? Então, a importância da respiração, né? Ela nos conecta com a vida e o presente. Então, são respirações conectadas, sem pausas, são 4 ciclos de 5 respirações, né, que dá o total de 20 respirações, então. São 4 respirações curtas e uma longa. É importante começar a sentir essa respiração desde o abdômen, deixá-la fluindo e sempre fazer ela de forma conectada, inspirando pelo nariz e expirando também pelo nariz. É importante procurar um ambiente em que a gente consiga se conectar, né, que a gente consiga ouvir a nossa respiração, procurar estar confortável, né? Então, sempre em alguns momentos de tensão, de medo ou de conflitos, de estresse, é bacana praticar essa respiração, tá? Então, eu vou fazer uma vez e aí depois a gente pode seguir juntos, fazendo então todas as 20 conectadas, tá? Então, é assim. Aqui eu fiz um processo, então foi um ciclo de 5 respirações. Então agora a gente pode fazer os 4 ciclos, então, de 5 respirações, 4 curtas e uma longa. No final, quando terminar, a gente pode dar uma relaxada, sentir um pouquinho a conexão, né? Mas é bem simples e bem rápido. Então, vamos lá.
Vai sentindo a fluidez, né? Sentindo essa respiração. Às vezes a gente pode sentir uma leve tontura, mas isso tudo é liberação de energia presa. E é essa energia que a gente tanto quer liberar, né? Pra gente conseguir. É importante não ultrapassar essas 20 respirações para que a gente não acesse memórias de traumas, né? Até porque não vai ter um terapeuta, alguém especializado ao lado. Mas essas 20 respirações, diariamente, elas vão auxiliar e muito, né, nesse processo. Então, eu gostaria de dizer, ouça mais do que fale, porque grandes líderes, eles aprendem antes de agir. E gostaria também de fazer um convite. Vamos construir juntos uma cultura humana que vai fazer líderes serem lembrados não pelo cargo que ocupam, mas pelo legado que deixam. Olha Obrigada. que maravilha. Obrigada, Gislaine. Obrigada, Elaine, pela participação de vocês. Eu acredito que a gente teve aqui, a Ângela trouxe, né? Que painel fantástico, parabéns a todas. Muito obrigada, Ângela. E aqui novamente reforçando que nos dias 29 e 30 de maio, né, acontecerá o encontro presencial na cidade de Itu, que é o Encontro Nacional pela Humanização no Trabalho, tá bom? Então, vai estar ali todo o tema da atualização da NR1, do futuro humano no trabalho, tá? E aqui todo o movimento está dizendo, vem com a gente. Então, todos que estão aqui, se puderem estar presentes, a Elaine já está contando os segundos aí, né, Elaine? Para estar. Olha como que ela está ali, né? A ansiedade ali, ó. Ainda bem que você fez a técnica de Mindfulness agora. Agora estou mais tranquila. E queria dar um último recadinho, se me permite, Michele. Sim, com certeza. Como eu completei 60 anos esse mês, eu me dei de presente uma viagem. Eu viajei durante 20 dias por alguns lugares aí do mundo. E eu encontrei milhares de pessoas viajando comigo, né, sem eu conhecer. Cada lugar que eu passava, tinham pessoas ali também desfrutando de uma viagem. E sempre que eu tenho a oportunidade de dar uma parada e olhar grandes multidões, eu fico olhando e pensando, quem são essas pessoas? Como é que elas vieram parar aqui? Por que elas escolheram estar nesse lugar que eu também escolhi? Né? Por que a gente se cruzou nesse espaço de tempo e geográfico? Que histórias elas carregam? Que escolhas elas fizeram na vida? Que grupo é este que elas formaram para estar aqui? E aí, fazendo esse exercício também nessa viagem, faz 5 dias que eu voltei, eu pensei o seguinte: o mundo existe e todas as empresas, todos os negócios existem porque nós existimos, porque o ser humano existe, porque você existe. Uma grande empresa que constrói aviões que me levaram para essa viagem, ou uma pequena empresa que fez a refeição que eu tomei em um restaurante ou no hotel que eu me hospedei, quem me atendeu na recepção arrumou minha cama, quem confeccionou as roupas que eu vesti, os sapatos que eu calcei, as ruas asfaltadas que eu passei com o carro que eu aluguei, enfim. Todas essas empresas são feitas de pessoas e elas existem por causa de cada um de nós. Se tudo existe porque o ser humano existe, como é que nós não vamos humanizar o trabalho? Porque ele só existe porque existe o humano. Que a gente tenha essa coragem, que a gente tenha a sabedoria, que a gente tenha a disposição, que a gente não tenha medo de continuar a nossa luta por humanizar o trabalho,
porque o trabalho só existe porque você existe. É isso. Maravilha, Elaine, nossa, que sabedoria. Desde o dia que nós paramos para conversar um pouquinho sobre esse painel, o quanto que você já trouxe isso para nós, essa sabedoria, essa humanidade, essa alegria pela vida, sabe? E obrigada por você ter essa alegria, por compartilhar conosco, né? E aí a gente percebe que a gente está no caminho certo da humanização no trabalho, não é verdade? Gislaine, gratidão, né, pela sua sensibilidade, por você trazer todo o seu conhecimento para nós, por esse momento de Mindfulness que foi riquíssimo aqui para nós, e eu tenho certeza que para todos aqui que estão conosco, tá bom? Aqui o Movimento Mais Humanizado está trazendo aqui para nós, agradecemos a todas, né, e todos e todas que participaram dos painéis, gente, foram vários painéis, e a todos que estiveram aqui conosco. E a gente está finalizando hoje, porque amanhã é o grande dia, não é verdade? São 2 dias, na verdade, começa amanhã o grande dia, que é o evento presencial, mas esse evento já começou desde o primeiro painel, não é verdade? E agora vai se concretizar lá no evento presencial. Verusca, toda a equipe, parabéns por vocês acreditarem nas pessoas e por vocês fazerem desse movimento estar crescendo a cada ano. Obrigada por ter compartilhado com vocês um pouco da nossa história, um pouco da nossa experiência, e se Deus quiser, vamos estar juntos aí no próximo ano com muitos mais resultados e com muito mais humanização. Muito obrigada. Gratidão a vocês. Obrigada, gratidão. Estarem comigo aqui nessa jornada. Um grande também. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau.